pôr assim, ó, só para poder ver os recados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestras e tratamentos com passes todos os dias. Quem quiser passar no plantão é só chegar meia hora antes da palestra. Nós temos evangelização infantil aos domingos, às 10 horas. Tem também o curso básico de doutrina, primeiro ano. O início vai ser no dia 17 de fevereiro e vai ser de quarta-feira às 20 horas. Os dias e os horários das palestras e dos trabalhos estão no mural de entrada ou na internet. Na área social, temos atendimento a 25 famílias cadastradas, além do trabalho com moradores de rua, todos os sábados, e curso para gestantes. O curso de gestantes é no primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11. Ele é com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. Ao final do curso, faremos a doação de um enxoval. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a casa. E esse mês, para cestas, nós estamos precisando mais de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Quem puder colaborar. Nas sextas-feiras, às 20 horas, nós temos palestras, passes e grupos de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Maiores informações com nossos colaboradores ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Nós temos também a livraria, que está com descontos especiais para vários livros, quem quiser conhecer. E para vocês conhecerem também o livro Mirabelle, que foi editado inteiramente por nossa casa, através da GEV Editora. Pedimos, por favor, que desliguem os aparelhos celulares. E agora vamos nos recolhendo, cerrando nossos olhos, nos desligando de todos os nossos problemas e nossas preocupações. Vamos nos ligar ao Pai Maior e aos nossos amigos do plano superior. Vamos entrar em sintonia para poder receber tudo que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que assim seja. Tá bom. Boa noite a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho, né? O tema evangélico da noite, ele é uma página da redação do Momento Espírita. E é Aprendizados da Vida, né? Então, o que será que nós temos a aprender com essa vida que Deus nos dá, com uma dádiva tão grande, né? Então, o texto começa assim. As etapas da nossa vida sempre irão apresentar lições importantes para o nosso aprendizado. Veja bem, então, o autor do texto não diz que determinado momento da vida é de aprendizado. Ele diz que as etapas da vida. Que vida é essa? Será que nós aprendemos do berço ao túmulo? Ou a doutrina espírita mostra que são milênios que nós estamos trabalhando e burilando o nosso espírito, através das encarnações, através das vidas sucessivas, uma vida após a outra. Nos propomos aprender algo durante uma vida, às vezes não damos conta de aprender aquilo, então, como numa escola, é um processo, passamos para frente e lá na frente retomamos o nosso aprendizado. Então, por isso que o texto diz os aprendizados da vida, desta vida, ou melhor, destas vidas contínuas, ou seja, a vida do espírito, que é imortal, que são idas e vindas, e que nós temos o tempo de que necessitamos para esse aprendizado. Esse aprendizado, ele não se dá só aqui, quando estamos encarnados. Ele se dá também na espiritualidade.
Porque no plano espiritual existem cursos para que nós possamos aprender, cursos de paz, cursos, como nós temos aqui numa casa espírita, que é uma cópia do plano espiritual, de colônias espirituais, cursos para dependências, para quê? Preparando para a reencarnação, isso no plano espiritual. Assim como nós temos cursos aqui na nossa Terra, no plano físico. Então, temos esse aprendizado na espiritualidade e esse aprendizado enquanto estamos encarnados. A nossa Terra, mãe, aquela que nos acolhe, é o planeta. Nós não somos terráqueos, nós estamos terráqueos, porque não somos da Terra, nós somos cidadãos cósmicos. Então, nós podemos, numa próxima encarnação, dependendo do aprendizado de que necessitamos, reencarnarmos na Terra, reencarnarmos ou em outros orbes melhores ou talvez não tão bons quanto o planeta Terra, dependendo da nossa necessidade e condição espiritual. Então, a Terra, ela é considerada como uma escola. Por isso que temos os cursos, temos todos esses aprendizados. Como é que a gente sai de uma escola nossa, terrena? A hora que a gente cumpre o curso e aprende as lições, não é assim? Que saímos da escola? Quando aprendemos. Agora, a escola de Deus, que é a Terra, é da mesma forma. A gente deixa de voltar à Terra a hora que nós aprendemos todas as lições daqui. Então, nós vamos para mundos melhores. Ou, o que é mais preocupante, quando nós não aprendemos as lições ou nos comprometemos muito e o nosso curso já não tem aqui na Terra. Então, nós somos obrigados a ir para um mundo um pouquinho mais difícil, que já está numa posição inferior à Terra, para retomarmos as lições. Então, esse é o nosso aprendizado espiritual. Ora aqui, ora no plano espiritual, ora acolá, dependendo do nosso esforço de aprendermos ou não. Então, essa vida, ela é incessante. Nós temos muitos momentos, então não existe um momento específico, uma etapa específica da nossa vida que seja mais importante. E o Pai, ele nos solicita, a gente não pode dizer que cobra, porque é uma palavra muito pesada, né? Mas ele solicita, assim, o nosso teste, vamos dizer assim, de aprendizado, dependendo da etapa espiritual que nós estamos. Como nós. Quando nós temos uma criança em casa, eu não posso exigir de uma criança o comportamento de um adulto. Então, ela está numa etapa diferenciada. Quando for jovem, passará para outra etapa. Na idade madura, adulta, será outra etapa. E assim que Deus faz os testes conosco, dependendo da etapa espiritual em que nós nos encontramos, são os testes que vêm da vida para o nosso aprendizado, aquilo que nós necessitamos aprender. Então, essas fases vão passando. E diz o texto, não há momento da existência onde não haja crescimento pessoal. Não tem momento nenhum. Finalidade maior da vida, que é esse crescimento. Então, não existe. Nós pensamos, às vezes, olha, a gente às vezes acha incoerência quando não entendemos a doutrina espírita, não entendemos a reencarnação, o porquê da lei de causa e efeito. Mas será que toda etapa a gente aprende? O texto está dizendo que aprendemos, o Espírito diz que sim. Mas a gente pensa assim, e aquela criatura que está em coma? Pedindo para que Deus leve, a família, às vezes, rezando, pedindo a Deus que se lembre dela. A gente não ouve isso, que se lembre, que leve, e ela continua ali. Às vezes por semanas, às vezes por meses, outras vezes anos, tem casos ainda de décadas que fica nessa condição. Será que é importante? Se nós olharmos o lado material, aquele corpo se definhando, porque o estado vegetativo talvez não faça sentido. A gente fala, qual é o aprendizado desse momento de um coma, por exemplo, que está antecedendo a morte, ou não, porque tem casos que se regressa de um coma, às vezes sem sequela nenhuma. Qual será o aprendizado? Ainda assim, nesses casos, o espírito está lúcido. O corpo está como se fosse um sono físico. O corpo ali inerte, mas o espírito está lúcido. Quantas vezes um processo desse, de um coma, ele serve
para esse espírito que está passando por esse processo valorizar a vida, que de uma vida passada não deu valor. Ou serve, outras vezes, talvez não para aquele que está passando por isso, mas ele está sendo instrumento de Deus, para que aqueles que estão na sua volta se despertem, para que existe alguma coisa além da vida. Então, todos os processos, uma doença, uma vida vegetativa, a condição, às vezes, de uma necessidade especial, espíritos que chegam, que não têm um raciocínio lógico, que são dependentes, né? Que tem aquela... Antigamente se falava deficiência mental, hoje se diz portador de necessidade especial. Aqueles que têm necessidade especiais, que são, durante toda a vida física, dependentes de alguém, de seus pais, de um cuidador, que não pode, que nem juridicamente, legalmente, responde pelos seus atos, né? Ainda assim, esses espíritos têm um processo, têm uma missão de aprendizado, ou eles próprios, como nós dissemos, ou aqueles que estão à sua volta. Às vezes, esses espíritos vêm nessa condição para despertar o amor daqueles que estão à sua volta. Então, tudo na lei de Deus é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Agora, a vida, ela não é uma linha reta. A vida tem momentos, ela tem altos, tem baixos, momentos de alegria, outros de nem tanto, né? São períodos que nós passamos, e nós temos um período de semear na nossa vida. Um período que ele é marcado assim por muitas renúncias que nós temos, que é um período, geralmente esse período da juventude, de estudo, de trabalho, que temos que renunciar a muitas coisas para construir a nossa vida, né? E que nos exige dedicação, seriedade, firmeza e disciplina nesses períodos. Então, disciplina para quê? Para nós aprendermos. Porque senão todas essas lições que a vida tem a oferecer, se nós não temos essa disciplina, esse período marcado por esse momento de vontade de aprender mesmo, o que acontece? Jesus conta, belíssima numa passagem do semeador, ele fala das suas lições, do semeador que joga suas sementes. Uma parte delas cai à beira do caminho. Vêm as aves do céu e devoram essas sementes. Outra cai nas pedras. Como tem areia, elas criam raízes, florescem, mas logo o sol as queima e elas morrem. Outras ainda caem em terreno fértil, mas têm espinhos à sua volta. E elas perecem por causa dos espinhos que as abafam e matam. Outras ainda caem em terreno fértil e essas frutificam e dão frutos abundantes. Então, Jesus conta essa parábola de uma forma belíssima, que são os aprendizados que a vida nos oferece. O semeador é Deus que semeia. As sementes são as lições que Jesus nos trouxe do seu Evangelho. E os terrenos, diferentes terrenos, à beira do caminho, pedregoso, ou no meio dos espinhos, ou um terreno fértil, é a nossa alma, o nosso coração, de acordo como nós recebemos o aprendizado dessas lições da vida. Se nós descuidamos, estamos vacilando, vêm as aves e levam. Se nós não temos raízes firmes, não temos fé, convicção naquilo que nós ouvimos e que nós queremos para a nossa vida, nós podemos até germinar, mas logo perecemos, o sol nos mata. Outras vezes nós temos condições, o terreno é fértil, mas tem espinhos em volta. Quais são os espinhos que nós passamos? A nossa sociedade está cheia de espinhos hoje. Basta ligarmos a TV para ver o noticiário ou acessar as nossas redes sociais, né? Nós vemos, se nós não tivermos fé e não tivermos a noção e a dimensão do que estamos fazendo aqui, o porquê da nossa vida, nós não temos ânimo para continuar. Não é verdade? Se nós pensarmos no berço e na morte, no túmulo, nesse espaço de tempo, nós desistimos. Mas o Espiritismo nos leva além, nos leva que são lições, nos coloca nesse terreno fértil, sem espinhos, separando esses espinhos. Eles
deixam de nos afetar, porque nós acreditamos que Deus está presente e Jesus no comando. Por mais que as coisas aconteçam hoje e sempre aconteceram na história da humanidade, Jesus está sob o comando. Ele é o comandante desse barco que é o planeta Terra. Não estamos à deriva. Então, essas fases, essas etapas de aprendizado, elas passam também por dias de conquista. Durante a nossa vida, tem dias de glória, de sucesso, vitória, de sentimento de realização, que são oportunidades de aprendizado também, quando nós realizamos e conseguimos algo que desejamos. Agora, nós conseguimos algo como? Algo material. Todas as nossas conquistas materiais, muito importantes, porque estamos encarnados, nós precisamos nos alimentar, nos vestir, nos abrigar. Tudo isso nós precisamos, temos que lutar para isso. É a lei de Deus, a lei do trabalho, temos que buscar. Mas quando nós paramos somente no material, buscamos suprir as necessidades da vida física, não da vida espiritual, a vida deixa de fazer, de ter aquele verdadeiro sentido que ela tem. Jesus, numa das suas passagens, quando os discípulos se encantam em Jerusalém com aquele templo magnífico, maravilhoso, era o maior monumento, mais rico da época. E os discípulos dizem para Jesus: mestre, olha que templo, que construções. E Jesus diz: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, que tudo vem abaixo. E, na verdade, aquele templo ruiu. Hoje em dia, a única coisa que ficou daquele templo de Jerusalém é o Muro das Lamentações, que ainda é usado pelos judeus lá em Jerusalém. Então, tudo que é material, tudo que é a construção do homem, ela tende a ruir. A gente vê, às vezes, as intempéries, parece até uma brincadeira, parece que a gente está diante de um filme de ficção. As coisas desmoronando. Tudo tem um porquê, tem uma razão de ser. Mas o material, ele é uma coisa muito etérea. Então, nós temos que pensar no que eu preciso realmente levar comigo. Os tesouros que eu tenho que levar desse aprendizado que a doutrina nos mostra, o material, sim, necessário para a nossa vivência e sobrevivência encarnados, mas também o espiritual, tão importante quanto, que é o alimento da alma. Conta-se uma história que tinha um homem que queria muito ser bom e conquistar várias coisas. Então, ele vai e procura um sábio. Ele põe algumas coisas na sua mochila, nas costas, e começa a caminhar por uma montanha onde tem um ermitão que dizem que é muito sábio. E ele chega e ele fala: eu gostaria de ter lições para ver, eu quero sair vitorioso dessa vida, saber o que eu faço para poder construir, o que eu tenho que aprender. Eu vou aprender com esse sábio. E quando ele chega, ele faz um esforço, sobe a montanha e chega à cabana desse sábio. E quando ele chega, ele percebe que não tem nem onde ele sentar. O sábio está sentado em posição de reflexão e ele olha uma pilha de livros. Aí ele fala: mas o senhor mora aqui? Ele fala: sim, eu moro, eu vivo aqui. Eu vivo por aqui. Ele fala: que interessante, esses livros são seus? Sim, são meus. E onde estão os seus móveis? Aí o sábio pergunta, fala: e os seus? Onde estão os seus? Ele com a mochila nas costas. Ele fala: mas eu estou de passagem. O sábio diz para ele: mas eu também estou de passagem. Quer dizer, nós estamos de passagem. Então, tudo isso, todas as nossas conquistas materiais, nós deixaremos para alguém em algum lugar. Mas as conquistas espirituais, aí fica a simbologia dos livros, de tudo aquilo que nós aprendemos e praticamos. Isso é que nós levamos na nossa verdadeira bagagem, né? E por essa nossa jornada, então, esses dias de conquista, de glória, tem outros dias de saúde, de vigor físico e disposição. São momentos em que eu estou apto para trabalhar, que eu estou na juventude com toda a saúde, outros até na idade madura, com saúde, para o trabalho, para a realização, para o serviço do bem.
Então, a gente fala realização. A própria profissão, né, que nós exercemos, as nossas atividades, são compromissos assumidos na espiritualidade. São esses compromissos que nós assumimos dependendo da nossa condição espiritual. Então, se eu preciso, se eu não tive paciência numa vida, então eu peço para os ministros, para os mentores da reencarnação, que me deem a oportunidade de ser um educador, para que eu possa ensinar, para que eu possa orientar, me ressarcir, quer dizer, aprender essa lição da vida que eu não conseguia aprender numa outra. Então, a profissão também está no nosso projeto reencarnatório. E é muito importante aprendermos com ela, com aqueles que participam dela. Se eu sou um educador, eu só não educo, como eu sou educado também, porque é uma troca. Eu ofereço e eu recebo de volta da mesma forma. A exploração para fora, o homem, nas suas profissões, ele vai buscar coisas mirabolantes. O homem conseguiu sair do planeta Terra, explorar outros planetas, ir para a Lua. Hoje está explorando Marte, está percebendo, está procurando saber se existe água no planeta Marte. Não é isso que o homem tem feito? E o nosso planeta? E a nossa água? Olha a lição, né? O aprendizado que nós tivemos há pouco tempo da água. A água, ela é finita, ela não é infinita. Se nós não soubermos usar, o que acontece, né? Hoje, os cientistas, eles exploram o macro, saem do universo, vão até a profundidade do oceano e não conseguem combater o mosquito. Não é isso que está acontecendo? A gente fala, será que é incoerência? Ou será que são lições da vida que nós temos que aprender? Que a ciência tem que se curvar diante dos projetos divinos? Né? E a maior exploração que a doutrina espírita fala é a exploração do eu. É aquela exploração interior. Quando eu olho para mim e consigo identificar os meus limites, daquilo que eu sou e daquilo que eu não sou capaz. Porque para fora, por mais que eu seja um cientista, por mais que eu descubra que eu envio o homem para fora do orbe da Terra, se eu não estiver bem comigo, se eu não me conhecer, se eu não explorar a minha alma, eu vou ser extremamente infeliz. A vida não faz sentido para mim. Somente material. Então, os espíritos dizem que nesses dias de tristeza, nesses dias que eu estou vendo a vida sem sentido, eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que virar os olhos para Deus. Então, as doenças, as dificuldades orgânicas que a vida me apresenta muitas vezes, elas são motivos para que eu possa estar desenvolvendo a minha paciência, para que eu possa estar questionando o porquê da minha saúde. Se eu tenho algum problema físico de saúde, alguma coisa não vai bem. Porque nós somos um todo, nós não somos um físico que nós tratamos. Se eu tenho um problema sério de estômago, alguma coisa emocional está ligada com isso. Hoje a ciência já diz isso também. Então, nós somos corpo e mente. Então, se alguma coisa não vai bem, ou excesso de preocupação material, falta de confiança em Deus. Hoje, olha, eu achei uma coisa interessantíssima. A Organização Mundial de Saúde, ela admite que saúde não é ausência de doença, não é. Porque eu posso, assim, não estou apresentando doença nenhuma exteriormente, está muito bem. Mas eu posso estar desenvolvendo um tumor dentro de mim que eu desconheço por enquanto. Então, hoje, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela diz que a saúde é o nosso bem-estar físico, emocional, social e ela ainda fala espiritual. Espiritual, ela completa. Porque aquele homem que não tem uma visão do além, que está nessa busca contínua
só do material, o material não tem limite. O que eu conquisto hoje, amanhã é conquista passada. Então eu vou querer mais e mais e mais. Então, quando eu identifico o verdadeiro sentido da vida, eu me acalmo. A vida passa a me oferecer paz, tranquilidade. Eu olho para fora assim, porque eu continuo encarnado, eu continuo precisando me alimentar, me vestir, etc. Mas eu olho também para dentro de mim. Eu vejo também as minhas necessidades emocionais, as necessidades da alma, que eu tanto necessito. Então, junto com tudo isso, com saúde, com doença, com realizações, outras vezes com falta de realizações, que eu tento fazer algo e não consigo. Então, os mentores dizem que, junto a esses mestres incomparáveis, porque todos esses são nossos professores da vida, que nos apresentam esse aprendizado, né? Nós devemos desenvolver o hábito da oração. Olha o que eles dizem, o hábito da oração. Por quê? Porque a oração é aquela ligação que eu faço com Deus. A hora que eu oro e que eu faço uma prece sentida, de alma, de coração, não de boca, não uma prece decorada, uma prece bonita, mas uma prece feita com amor, com fervor. É o momento em que eu me ligo a Deus. Então eu estabeleço essa conexão. E essa conexão, como nós estamos dizendo, é uma conexão. Então ela acha um ponto de encontro do outro lado, com o alto, com os bons espíritos que me assistem, que me amparam, que me suprem das necessidades que eu tenho. Que, às vezes, necessidades essas que não são as que eu penso que eu tenho. Às vezes eu acho que eu tenho necessidade de algo e não é essa a necessidade que eu tenho. Ou melhor, não é disso que eu preciso, não é essa lição que eu preciso da vida. Então eu preciso de outra coisa. E o Pai manda exatamente na medida do que eu preciso, do que será para o meu aproveitamento, para o meu aprendizado. Então, esse alimento da alma me dá liberdade de ser feliz, de aproveitar a vida, de aproveitar cada momento. Nós estamos até agora colocando os recados de fevereiro, falando, gente, já passou janeiro, nós estamos falando Feliz Ano Novo, né? Já passou janeiro, já estamos colocando lá fora os recados de fevereiro. Então, a vida, sim, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Então, nossos projetos, a nossa vontade de melhorar, ela tem pressa, ela urge. Não dá para deixar, até dá para deixar para amanhã, mas nós temos pressa. Nós temos pressa porque é muito bom ser feliz. A vida é rica em seu suceder de experiências e convites ao aprendizado. Cada momento da vida traz consigo suas lições, aquelas que a providência divina percebe serem as melhores e as mais adequadas para a nossa experiência existencial. Por que as mais adequadas? Porque nós somos todos diferentes. Até mesmo gêmeos univitelíneos são espíritos diferentes, com experiências passadas que não são iguais. Então, nós somos diferentes. Dentro de uma mesma família, as necessidades são diferentes. Uns buscam tanto um emprego, uma colocação e não conseguem. Para outros, vem com tanta facilidade. Uns lutam muito pela saúde, outros têm a saúde. Quantas vezes malbaratam essa saúde e não dão o valor necessário. Então, as experiências, a gente olha e fala, nossa, mas fulano, tudo de bom acontece com ele e eu. Por quê? Porque eu preciso aprender ainda. Eu tenho etapas a cumprir. Esse meu aprendizado ainda tem fases que eu preciso superar. Então, essa diferença, as nossas experiências são pessoais e intransferíveis. Eu não posso passar pelo outro e nem o outro passar pela minha experiência. De forma alguma, diz o texto, reclamemos do que nos sucede, reflitamos qual a lição que a vida nos convida a experimentar. Única e intransferível, para cada um diferente. Às vezes nós reclamamos e aonde está a nossa queixa está a bondade divina, nos mostrando, nos fortificando e nos fazendo crescer.
Deus conhece a intimidade nossa e aguarda o momento propício para as lições mais apropriadas para cada um de nós. É como nós dissemos, Deus conhece as nossas necessidades. Nós temos um projeto encarnatório, como nós dissemos. Nesse momento em que nós estamos na espiritualidade para vir para a Terra, para reencarnar, nós estamos, cada um de nós que somos já espíritos medianos, com condições, que já agimos mais no bem do que no mal, nós sentamos junto com os ministros da reencarnação. E quantas vezes nós propomos algo que eles estão identificando que nós não vamos conseguir? Eles mesmos nos desviam desse objetivo. Falam, não, isso você não vai dar conta. Então vamos fazer isso, isso, isso. Então nós temos todo o cuidado e o carinho, porque Deus sabe a lição específica, aquela que vai ser boa para nós, que vai ser produtiva. Não aquela, quantas vezes espíritos se propõem a grandes fatos e chega aqui e não consegue realizar. Então temos toda essa equipe, temos o nosso anjo da guarda que nos assiste, que nos assessora, que está sempre junto conosco, nos mostrando o que nós vamos conseguir, o que nós não vamos. Quando reencarnamos, ele está ao nosso lado e nos acompanha durante toda a nossa experiência física. E sempre esse anjo que Deus coloca no nosso caminho é um espírito bem mais evoluído que nós. De pequeno a gente ouve a mamãe, né, pôr a mãozinha junto à peça para o seu anjo da guarda, né, nos orientar, nos falar. É o anjo da guarda, pode ser o nome que dê, um guia de luz, um espírito de luz, né, esses espíritos iluminados que nos auxiliam, né? Então, nesse entendimento, agradeçamos sempre a bondade divina por tudo que nos sucede. Tem uma frase do espírito Joana de Ângeles, que ela fala da gratidão, que nós agradecemos o que nos acontece de bom, né? Então, Joana de Ângeles diz, a gente agradece o que é de bom que nos acontece, mas nós esquecemos de agradecer o mal que nos é evitado. Quantos males são retirados, são evitados do nosso caminho e nós não nos damos conta. Então, muito obrigada, meu Deus, eu consegui, muito obrigada. E obrigada pelo mal que foi retirado, pelo aquilo que não me aconteceu. Então, a gratidão é uma gratidão por tudo nessa vida, por todo o carinho, por todo o cuidado que Deus, através desses seus mensageiros, esses espíritos de luz, tem conosco. Esse cuidado de verdadeiros anjos tutelares, que olham, que nos direcionam o nosso caminhar, que nos colocam. Quando nós estamos para desviar, eles nos colocam. E, geralmente, quando estamos para desviar do caminho, normalmente não é com carinho e com sorriso. Normalmente algo acontece que nós temos que buscar para retornar de novo ao caminho deixado. Então, esses anjos tutelares, Joana de Ângeles diz, nós temos que estar sempre agradecendo por toda a guarda, por tudo o que ele faz por nós. Busquemos aproveitar todo momento da nossa existência para que as lições sejam apreendidas pela mente e pelo coração. Então, cada momento da vida. A nossa vida, ela é comparada, acho que muitos já ouviram essa comparação, é como um rio. Se a gente para diante de um rio, a gente fica alguns minutos, no minuto seguinte, a água que está passando já não é mais a mesma daquela que foi. Assim é a nossa vida vai passando como a água de um rio. Então, aquela que passou, ela não volta para trás, virão outras. Então, por isso que eles falam, aproveitar todos os momentos, aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece e que a doutrina nos coloca com essas lições maravilhosas à nossa disposição. E para encerrar, não é um texto do movimento, mas é um texto psicografado por Chico Xavier. E quem traz essa mensagem do livro Fonte Viva é o Emmanuel, que ele fala de aprendizado. Então, eu achei maravilhosa e trouxe para encerrar essa nossa reflexão da noite.
Então, Emmanuel diz o seguinte: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra nasce a fonte silenciosa. No interior do bloco de pedra, obras-primas estão ali. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo para as sementinhas. A corrente cristalina pede o arqueduto para transportar a água sem contaminar. E a joia da escultura, que está na pedra, pede trabalho do buril. Então, Emmanuel vai dizendo, nada está pronto, tudo precisa do trabalho e do burilamento. E continua, e a semente divina está em nós. Mas para que essa luz se destaque da treva, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no caminho das encarnações. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso aperfeiçoamento. Aprendamos com a vida e edificaremos o paraíso na terra. Que Jesus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre o tema? Ou foi muito claro? Eu achei essa lição belíssima, né? A gente tem de vez em quando que está ouvindo, como estamos dizendo mesmo, né? Que essa parte espiritual é o alimento da alma. Nós temos uma necessidade infinita de estar ouvindo o Evangelho, refletindo nas lições, para estar sempre rememorando. Luciana? Então, obrigada, Leda. Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E que a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. Então, vamos agora cerrar os nossos olhos novamente e vamos vibrar. Vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Por aqueles que estão nos hospitais enfermos. Vamos levar a esperança e a compreensão a todos eles. Vamos vibrar pelos nossos lares, por nossos familiares. Vamos mentalizar também nosso ambiente de trabalho, nossos colegas de trabalho. E vamos agradecer por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço a todos que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.